Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Paulo Gama. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a divisão envolvendo números naturais, que é a nossa quarta operação matemática já que vai ser disponibilizada aqui no meu canal do YouTube. Já colocamos sobre adição e subtração, multiplicação e agora a divisão. Tudo bem, pessoal? E a divisão envolvendo números naturais, ela está associada basicamente a duas situações. Primeira, a distribuição, ela está relacionada à distribuição igualitária. E a segunda também está relacionada à divisão com a situação de medida, onde você tem uma certa quantidade e toma uma outra por medida e você quer saber quantas vezes essa outra quantidade cabe na maior. Então também está relacionado com a ideia de divisão. Vamos pegar algumas situações, problemas para vocês poderem entender melhor. Olha lá, deixa eu passar aqui. Ó. Considere a seguinte situação. Então, o Mário comprou 12 carrinhos e pretende distribuir igualmente entre seus 4 filhos. Quantos carrinhos receberá cada filho de Mário, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a representação dos carrinhos. 1 carrinho, 2 carrinhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carrinhos. Então, aqui estão as representações dos carrinhos, certo? 12 carrinhos. E eu vou distribuir igualmente, né, entre os 4 filhos de Mário. Então, aqui está o filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. E ao fazer essa distribuição, vamos dividir, né, distribuir de maneira assim, ó. Vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui também. E aí nós já temos quantos carrinhos? 2, 4, 6, 8. Então eu posso distribuir mais, porque são 12, 8, 9, 10, 11 e 12. Então observe aqui, pessoal, que eu tinha 12 carrinhos e distribuí entre 4 pessoas, certo? E deu 3 para cada um. Aqui deu total, se eu somar esses carrinhos que estão dentro dos quadradinhos, dá 12. Então deu 3 carrinhos para cada um. Então, pessoal, observe que cada filho aqui, representado por esse quadradinho, recebeu 3 carrinhos. E foram 4 filhos. Então, 3. Aqui eu tenho 4 parcelas, né? 4 parcelas aqui, 4 filhos. Cada um recebeu 3. 4 vezes 3 dá 12. Então, o que acontece? Para eu descobrir quantos carrinhos receberá cada um, eu tenho que pensar em um número que multiplicado por 4 dá 12. Vamos ver isso aqui, para vocês entenderem. Observe que para descobrirmos quantos carrinhos cada filho irá receber, devemos procurar um número que multiplicado por 4 seja igual a 12. Certo? Nesta situação, o número procurado é 3. Afinal, 3 vezes 4 é 12. Assim nós podemos montar a divisão, né? 12 dividido por 4. Esse símbolo bem aqui, esse sinal aqui, 2 pontinhos, representa a divisão. 12 dividido por 4 dá 3. Então, cada filho de Mário deverá receber 3 carrinhos. Certo? Vamos pegar uma outra ideia associada à divisão. Considere a seguinte situação. Na construção de sua casa, André precisou comprar uma perna manca medindo 300 centímetros. O que é uma perna manca? Você pode me perguntar. Perna manca é um pedaço de madeira, geralmente muito comprido, que serve, alguns chamam que serve para, como esteio em uma casa, com várias finalidades na construção. E aqui nós temos uma perna manca que ela mede 300 centímetros. A pergunta é, sabe-se que o construtor precisará cortar essa perna manca comprada em pedaços menores, onde cada pedaço deverá medir 50 centímetros. Então tem uma perna manca grande, medindo 300 centímetros, e ele vai dividir, né, vai cortar em pedaços menores, onde cada pedaço mede 50 centímetros. Quantos pedaços menores serão formados com o corte de uma perna manca? Dessa perna manca aí, né? Então, pessoal, na verdade, o que nós temos aqui é essa perna manca grande, medindo 300 centímetros, e eu tenho uma outra perna manca pequenininha, né?
que ela mede 50 centímetros. Essa aqui, menorzinha, que mede 50 centímetros, ela vai servir de medida. Ela vai servir de medida para eu cortar essa outra maior. De tal forma que me interessa saber quantas vezes essa medida pequena cabe nessa outra maior. Então aqui eu estou usando essa pernamanca pequena, né, cortada de 50 centímetros, como medida, né, como medida para saber quantas vezes ela cabe nessa pernamanca maior. E para fazer isso, como diz aqui, ó, observe que cada pedaço medido 50 centímetros serviu de medida para a divisão da pernamanca maior, medindo 300 centímetros. Assim, para nós sabermos a quantidade de pedaços menores que serão formados a partir da pernamanca maior, o que nós devemos fazer? Pegar a pernamanca maior e dividir pelaquela medida, para saber quantas vezes aquela medida cabe na maior. Então, eu vou dividir 300 por 50, que essa divisão dá 6. Assim, pessoal, essa pernamanca maior aqui vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços dessa outra menor. Então, eu posso pegar essa de 300 centímetros e dividir ela em 6 partes. E para fazer isso, para descobrir isso, bastou eu pegar a pernamanca maior, que é 300, e dividir por 50. Aí eu descobri que eu posso formar 6 pedaços menores. Certo, pessoal? Entenderam o que está associado com a ideia da divisão? Claro que tem outras ideias também, mas é importante você entender algumas associações que a divisão permite nós fazermos, tudo bem? Olha lá, na divisão nós temos uma propriedade chamada de propriedade fundamental da divisão. Então, por exemplo aqui, ó, a minha mãe resolveu comprar 70 bolas de futebol para distribuir igualmente entre 4 instituições de caridade. Quantas bolas receberá cada instituição? Então, observa que a minha mãe comprou 70 bolas e quer distribuir entre 4 instituições de caridade. A distribuição, de maneira igualitária, né? Que aqui é uma distribuição igualmente, como está dito bem aqui, ó. Essa distribuição está relacionada com a divisão, então bastaria eu dividir, ó, 70 dividido por 4, que vai dar 17. Só que 17, quando eu faço 17 vezes 4, dá 68. Então sobra 2 aqui, ó. Então neste caso, assim como neste caso houve um resto, certo? Aí olha lá, assim como nas demais operações matemáticas, cada termo da divisão tem um nome específico. O 4 é chamado de divisor, o 70, que é o número que está sendo dividido, ele é chamado de dividendo, tudo bem? E o quociente é o resultado da divisão e o que sobra, né, é o resto. Então, eu tenho dividendo é o número que está sendo dividido, o divisor é o número por quem você está dividindo, o quociente é o resultado da divisão e o resto é o que sobra, né? É o que sobra da divisão quando ela não é exata. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Bom, aí essa propriedade fundamental da divisão, observe o seguinte, que 70 equivale a 17 vezes 4 mais 2. 17 vezes 4, 68, com mais 2, 70. Então, nós temos o dividendo, ele vai ser igual ao quociente, vezes o divisor, mais o resto. Ou seja, essa igualdade acima é chamada de propriedade fundamental da divisão. O que diz a propriedade fundamental da divisão? Que o número que você está dividindo, que é o dividendo, ele vai ser o resultado do quociente vezes o divisor, somado ao resto. Tudo bem? Então, essa propriedade ela é muito importante, pessoal. Ela é muito importante. Como é que você vê isso aí? Ó? Basta você pegar aqui, ó, 17 vezes 4, 68, mais 2 dá 70. Então, segue aqui, quociente vezes o dividendo, mais o resto. Quociente mais o divisor, desculpa. Mais o resto dá igual ao dividendo. Chamada de propriedade fundamental da divisão.
Na divisão, nós temos algumas observações a serem feitas. Primeiro, nós podemos representar a divisão substituindo o sinal de 2 pontos por esse outro aqui, que é 2 pontos cortado por uma barrinha lá. Então, 30 dividido por 6 pode ser representado por 30 e esse outro símbolo também, que está associado à divisão. 70 dividido por 7 também pode ser representado dessa outra forma. Quando o resto da divisão entre dois números naturais for igual a zero, dizemos que a divisão é exata. Então, toda vez que eu tenho aqui uma divisão que o resto é zero, essa divisão é chamada de exata. 30 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5, 30, não sobra nada. Então, dá exatamente. Mais um exemplo, 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, não sobra nada. Então, essa divisão aqui ela é chamada de divisão exata. Nós temos as divisões também que não são exatas, quando o resto ela não é diferente de zero. Por exemplo, aqui, ó, 16 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 16 sobra 1. Então, observa aqui que nós temos o quê? Um resto diferente de zero. Neste caso, a divisão lá não é exata. Mais um exemplo, ó, 22 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 22, sobra 2, que é o que está em negrito aqui. Então, nesse caso, a divisão também ela não é exata. Tudo bem, pessoal? Mais uma observação. O resto da divisão envolvendo números naturais sempre será menor que o divisor. Então, 38 dividido para 6 é 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 2. Esse resto aqui, que é o 2, ele sempre tem que ser menor do que o divisor. Então, 2 tem que ser menor do que 6. Mais uma observação. Não existe na divisão a divisão por zero. Então, não pode dividir, por exemplo, 3 por 0, 17 dividido por 0, 18 dividido por 0. Essa divisão ela é impossível. Mais uma observação, pessoal. Como o resto de uma divisão exata, bem aqui tem que estar faltando a palavra exata, tá? Como o resto de uma divisão exata envolvendo números naturais é zero, nós temos que dividendo é igual ao quociente vezes o divisor. Então, neste caso, nós dizemos que a divisão exata e a multiplicação são operações inversas. Tudo bem, pessoal? Vamos aprender um pouquinho agora sobre o algoritmo usual da divisão. Para não estendermos muito essa aula, nós vamos fazer uma videoaula como dividir corretamente, para você ter um pouco mais de exemplos, já que eu vou dar só um exemplo para não ficar muito grande essa aula, como efetuar a divisão utilizando o algoritmo, tá? Vamos fazer a divisão 723 dividido por 3. Então, primeiro passo, nós dividimos as 7 unidades de centena. Nós temos aqui unidade, dezena e centena. Eu vou dividir essas 7 unidades de centena por 3. 7 dividido para 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 aqui. Aí eu vou descobrir quanto sobrou. Então, sobrou 1. Sobrou uma unidade de centena, que corresponde a 10 dezenas. Certo? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 dezenas daqui, que sobrou. Eu vou somar com essas duas aqui, que eu vou baixar. Essas duas aqui, unidade de dezenas. Então, ficou 12. Aí, 12, pessoal, dividido para 3. 12 dividido para 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 aqui, negativo. E 12 menos 12, 0. Então, não sobrou nenhuma unidade aqui de dezena. Então, as 10 dezenas restantes são somadas às duas dezenas do número 723. Então, eu baixei aqui para poder somar. E obtemos a divisão que deu 4, né? Não sobra nenhuma dezena. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar, baixar esse algarismo aqui, 3. Aí ficou 3 dividido, 3 o quê? 3 unidades. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 3, põe um menos aqui, sobra nada. Então, baixamos as 3 unidades do número 723, resultando em 3 unidades. Dividindo 3 unidades por 3, obtemos a unidade
obtemos uma unidade e não sobrou nada. Então a divisão ela é exata, ou seja, o restante é igual a zero. Tudo bem? Observe que o resto deu zero aqui. Ó. Então 723 dividido para 3 deu 241. Bom, pessoal, então como eu falei, eu vou fazer uma videoaula aqui no meu canal amanhã ou quinta-feira, como dividir corretamente, para que vocês possam explorar melhor aqui esse algoritmo aqui, né? Esse algoritmo da divisão. Tudo bem, pessoal? Então vamos finalizar nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. E eu já coloco aqui para você participar dos meus grupos do WhatsApp, Telegram e do Facebook, onde você poderá baixar gratuitamente uma apostila sobre esse conteúdo matemático. A apostila com teoria e exercícios. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você participar dos grupos e baixar a apostila sobre esse assunto aqui. E também, pessoal, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever no canal para fortalecer ainda mais e assim você aprender muito mais matemática. Tá certo, pessoal? Um abraço, fique com Deus.